Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou Ayrton Vieira e hoje, 2 de janeiro de 2024, segundo dia deste novo ano civil, convido as pessoas que chegam pela primeira vez, que porventura podem estar aqui pela primeira vez, antes de mais nada, que possam inscrever-se no canal, serão muito bem-vindas, deixar o seu like, sua curtida, seu dedão para cima, também fazer comentários, perguntas, sugestões, inclusive críticas, todas elas serão muito bem-vindas e, sobretudo, compartilhar, caso você julgue essas informações boas de alguma forma, que possa então levá-las a um número maior de pessoas, de uma maneira especial devido ao tema em que aqui é tratado, que é a conexão, a relação entre as aparições de Anguera, na Bahia, a uma pessoa por nome Pedro Regis Alves, e o papado, que é o foco, que é o viés pelo qual resolvi fazer esta série. Naturalmente, há inúmeros ângulos pelos quais essas aparições poderiam ser tratadas e ser vistas. Eu escolhi este por ver algo de especial nele. Então, para que se compreenda melhor o todo e não possamos, ao modo protestante, fazermos metonímias às avessas, não tomarmos o todo por alguma de suas partes, então convido a que possam ver desde o início esta série, de uma maneira especial a introdução, que vai lançar as bases de uma melhor compreensão de tudo o que vem sendo feito e será feito nesta pequena série. Muito bem, dito isto, adentremos a segunda e última parte desta série com as mensagens, aí sim, todas as mensagens dadas por Nossa Senhora, Rainha da Paz, sobre a invocação de Anguera, Nossa Senhora de Anguera, a Pedro Regis, desde 1989, sempre nos dias 29 de junho de cada ano. Por ser este o dia de São Pedro e São Paulo, então com um significado todo especial para esse nosso trabalho. Começamos então pela primeira delas, naturalmente, que é a mensagem de número 52, de 29 de junho de 1988. Ali encontramos o seguinte: já de saída, queridos filhos, notemos, é a primeira das mensagens dadas no dia de São Pedro e São Paulo, após o início das aparições que ocorreu em setembro de 1987. Queridos filhos, Jesus, dirigindo-se a Pedro, disse, e aqui já um pequeno parênteses muito interessante, que Nossa Senhora mesma fará a exegese, a hermenêutica desta passagem bíblica, como uma verdadeira maestra, como nós dissemos, mestra, mãe e mestra, também da Igreja, que por sua vez também é nossa mãe, nossa mestra. Jesus, dirigindo-se a Pedro, disse: o que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Com estas palavras, meus amados, Jesus não nos deixa dúvida de que o Santo Padre é infalível. Veja, já inicia
a partir do dogma da infalibilidade dado através do Concílio Vaticano I, através do documento Pastor Aeternus, de Sua Santidade, o Beato Pio IX. E aqui é feita, então, já uma interpretação, uma exegese, uma hermenêutica desta passagem bíblica. E assim sendo, continua ela, qualquer que seja o cristão que não obedeça ao Santo Padre, certamente não está obedecendo a Deus. Palavras contundentes, fortes, que, muito embora sejam dadas de uma maneira geral, lógico, não aprofundada, já traz indicativos a respeito do próprio dogma, de como lidarmos com ele, de como o vermos, porque também explicando as Escrituras, como é próprio das revelações privadas, como foi dito atrás. Auxiliar na maior e melhor compreensão da revelação pública contida nas Escrituras e na tradição apostólica. Para isto, sobretudo, servem as revelações privadas, as aparições, as visões, as locuções interiores, as manifestações, então, de Deus, seja dele pessoalmente, seja através de sua mãe, seja através dos seus santos ou dos seus anjos. E na mesma mensagem ela continua. Vejam que interessante. É uma coisa que ela localiza para nós, ao mesmo tempo que naturalmente serve para o mundo inteiro, uma vez que a igreja é católica e una. Aqui no Brasil, a Santa Igreja está ameaçada de perder a verdadeira fé. E para que isso não aconteça, os bispos e sacerdotes devem unir-se ao Santo Padre. Vejam a importância que ela vai dando do papel do Santo Padre, do papel do Sumo Pontífice, do Vigário de Cristo, do Papa, de Pedro, dos sucessores de Pedro, condicionando, e é o texto que o diz, a fé e a fé dos fiéis, a união dos bispos e dos padres, dos sacerdotes, ao Santo Padre, que é a unidade da Igreja. E aquilo que Nosso Senhor vai dizer, que o maior testemunho da Igreja está na sua unidade, unidade de fé, unidade na caridade, unidade na esperança. Uma só fé, uma só esperança, um só batismo, como nos diz a carta de São Paulo aos Efésios, uma única doutrina. E aí ela continua. Muitos erros estão sendo espalhados dentro da Santa Igreja e estes erros são causados pelos pastores que não estão unidos ao Papa. Novamente, o Papa como o elo de ligação. Claro, a cabeça visível que vai comandar todo o corpo. Teologicamente perfeito. Eu vos peço, queridos filhos, rezai muito pelos sacerdotes, pois muitos deles irão perder a fé.
Satanás, o pai da mentira, está furioso e seu alvo de vingança será os sacerdotes. Isso ocorre desde o Antigo Testamento. Não fora isso, os profetas, unanimemente, em algum momento, vão ser os porta-vozes das queixas de Deus para com o clero, ameaçando, inclusive, de forma terrível, e chegando o ápice dessas lamentações, dessas queixas, nos ais de Jesus aos fariseus, que, segundo o padre Castellani, é o pecado contra o Espírito Santo, o farisaísmo, que depois, num outro momento, a gente pode explicar melhor. Mas vejam, essa mensagem, ela já me chama a atenção de uma maneira especial por duas coisas que se deram, dois eventos que se deram recentemente para nós. O primeiro é o que vem sendo muito comentado e que foi o famoso raio que caiu na imagem de São Pedro, no santuário Nossa Senhora do Rosário, São Nicolás, Argentina, no dia do nascimento de Jorge Mário Bergoglio, ou, se preferir, do Papa Francisco. Quem ainda não viu, se desejar, veja o início do vídeo anterior e a nossa pequena digressão matemática com relação a esta data. Há uma ligação profunda com este evento e também com o evento posterior, que foi a primeira mensagem de Anguera neste ano de 2024. Portanto, no dia de ontem, nos primeiros minutos do novo ano civil. Mas que sobre essa relação, essa conexão dessa mensagem especial desses dois eventos, deixarei para o final da série, deixando aqui só como registro, para que fique de sobreaviso. Próxima mensagem de número 184, já do ano seguinte, 89. Queridos filhos, venho hoje pedir-vos orações por todos os sacerdotes do mundo inteiro, e em especial pelo Santo Padre João Paulo II. Observemos estes termos. Sua Santidade, Santo Padre, Vigário de Cristo, ou seja, vários títulos com os quais ela vai denominando nomeadamente as pessoas, primeiramente de João Paulo II, claro que era o Papa reinante no início das aparições, e posteriormente Bento XVI, com todos os títulos papais, não somente o de Papa, pura e simplesmente. Rezai por ele, ouvi-o e obedecei-lhe em tudo. Sim, ela utiliza este advérbio, obedecer-lhe em tudo. Todos os seus ensinamentos são verdadeiros. Aqui não há distinção. No texto, não há distinção alguma sobre ensinamentos ex cátedra e ensinamentos pastorais
ensinamentos outros, ela só diz: os seus ensinamentos, todos os seus ensinamentos são verdadeiros. Tudo o que ele diz é conforme o meu desejo e ao de meu filho Jesus. Também não podia ser diferente. Todos os desejos de Maria são os desejos de Cristo e vice-versa. Este é o meu Papa, mais claro impossível. Este é o Papa da minha predileção. Vamos lá. Papa, que antes, acima, é chamado de Santo Padre e que também será designado com outros títulos papais. É por meio dos seus ensinamentos que chegará o grande triunfo do meu Imaculado Coração. Uma informação de grandíssima importância. E aí já a gente pode fazer acrescentar uma informação que é adicional e complementar a esta. E esta informação é que estes ensinamentos de João Paulo II, que Nossa Senhora diz que são conforme o desejo dela e de seu filho, que são verdadeiros e que, ademais, prepararão o triunfo do coração imaculado dela. Em alguns lugares, para sermos generosos, isso é de conhecimento público, eles são ensinamentos feitos a 4 mãos. Porque muito do que João Paulo II promulgava em suas encíclicas, em seus documentos, em suas cartas apostólicas, etc., etc., ou, em alguma medida, havia ali a contribuição do seu então prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, Joseph Ratzinger, futuro Bento XVI. Não por isso, não por acaso, a gente vê várias semelhanças entre os ensinamentos de João Paulo II e de Joseph Ratzinger, de Bento XVI. Então, o que eu quero dizer com isso? De uma forma tácita, ela também está apontando aqui, e como mais à frente isso vai ficar mais claro, que não somente João Paulo II, mas também os ensinamentos de Bento XVI vão contribuir sobremaneira para o triunfo do seu coração imaculado. E aí, uma coisa bastante interessante, e é a finalização do nosso destaque, do extrato que foi retirado dessa mensagem, é que ela vai dizer: não vos espanteis, rezai apenas. Isso para mim é um recado, se não direto, indireto, para todos nós que muitas vezes não entendemos por que determinadas coisas acontecem, por que determinadas coisas se passam, mesmo com os papas, por que permitem determinadas coisas, porque parece incentivar outras coisas. O caso específico de João Paulo II, e que foi muito criticado, muito acusado, muito combatido por iniciativas como Assis, os encontros de Assis, o famoso, famigerado beijo no Alcorão, etc., que, claro,
vamos, em hipótese alguma, entrar nessa celeuma. Mas, para dizer, ninguém mais do que a Virgem Maria, que é a Mãe de Deus, que acredito que conheça um pouco melhor das coisas do que o mais sábio teólogo, o mais douto levita, sacerdote, portanto, bispo e mesmo cardeal. Esta Mãe de Deus nos diz que, apesar de todos esses pesares, de forma especial com os papas pós-conciliares, que não nos preocupemos, nem nos espantemos, nem nos escandalizemos, que rezemos apenas. Que essas coisas, por si só, como já dizia Jesus, serão postas às claras, porque absolutamente nada de oculto existe que não venha a revelar-se. Com a internet, então, agora, sabemos que isso facilita bastante o trabalho de Deus. Para deixar sentado e para seguirmos com a próxima mensagem, de número 420, dada em 1991. E aí um detalhe, vimos então que em 90 não houve mensagens. Em compensação, em 91, houveram 2 mensagens no mesmo dia. A primeira das quais, extensa, mas que destacamos este trecho. Neste dia, meu primeiro filho predileto, o Papa João Paulo II, vejam, ela vai reiterando que João Paulo II é o Papa legítimo e, ademais, é o seu filho predileto. Neste dia, o meu primeiro filho predileto, o Papa João Paulo II, recorre a mim com inteira confiança e eu, no mais íntimo do meu coração, repito as palavras do meu filho: Tu és pedra, tu és Petrus. Para os que gostam do latim, o Papa João Paulo II é, na verdade, sinal de minha extraordinária presença. A gente não tem ideia do que essas palavras significam. A gente não consegue ter o alcance disto. Palavras que vão nada mais, nada menos que confirmar outras palavras de Maria, como em Fátima, por exemplo. Ao vaticinar, né, os últimos papas, uma sequência, e recaindo nessa sequência sobre o que seria o pontificado de João Paulo II, Santa Faustina mesmo, no seu diário, em algumas mensagens, algumas revelações, e diversos outros. O próprio Padre Pio, que, como vemos bem através daquela cena no filme realizado com base documental, vai prever. Vejam, Padre Pio não vai só prever o pontificado de João Paulo II. Então, um simples sacerdote que o foi visitar em determinado momento. Ele também vai prever o pontificado de Bento XVI. Apenas para deixar aqui a notícia, a informação registrada. Seguindo com a mensagem, o Papa, então, é, na verdade, um sinal de minha extraordinária presença entre vós. Quem não aceitar os seus ensinamentos, vejam a que nível ela eleva a informação anterior. Quem não aceitar os seus ensinamentos não conseguirá permanecer na verdade. Portanto, obedecei-lhe. Portanto, obedecei-lhe.
Quem de vós não aceitar os seus ensinamentos não conseguirá permanecer na verdade. Isso naturalmente vale para Bento. Então vejam, só para adiantar um pouco as coisas, para depois retomarmos. E por isso mesmo, uma vez mais, pedimos às pessoas que vejam toda a série, porque às vezes vão ser feitos alguns recortes, dadas algumas informações que mais à frente vão ser melhor explicitadas. Então, para adiantarmos um pouco, quando temos, claro, sempre falando do lugar, daquele mesmo lugar, do terceiro segmento, explicado no vídeo de introdução e que falamos em alguns outros. Se pegarmos, por exemplo, um documento como a pseudo-encíclica, ou melhor, o pseudo-moto próprio, eu utilizo pseudo porque canonicamente é um documento inválido, porque feito por um antipapa. Então, o documento Traditionis Custodes, que choca com o autêntico motu proprio Summorum Pontificum, em alguma medida pode ser trabalhado à luz, pode ser visto à luz destas informações. Quem não aceitar os ensinamentos do verdadeiro Sumo Pontífice e mesmo contrapô-los a falsos ensinamentos, a falsos documentos, corre grande risco de não permanecer na verdade e com isso acabar perdendo a fé. Paremos por aqui, continuando. Já na outra mensagem, muito embora não há uma menção dada no mesmo dia, mensagem número 421, muito embora não há nada que foi destacado dentro dos critérios adotados para essa segunda coluna, há uma informação também interessante e que de alguma maneira vinculada à anterior, por ter sido dada no mesmo dia. Visto que no ano anterior não houve mensagens na data 29 de junho. E aqui ela dá um alerta que vai ser retomado várias vezes. Vim do céu para apontar-vos o caminho da salvação e da verdadeira felicidade. Tende cuidado. Não pequeis mais. Vossos pecados vos afastam de Deus e da sua graça. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Tenho pressa. Repito-vos. Tende cuidado. Isto não só pode, como deve ser aplicado ao nosso trato com relação à instituição do papado, ao nosso trato católico, nossa maneira de ver e de se relacionar com o papado, levando muito mais a sério do que vem sendo levado, porque há um verdadeiro, como já foi dito mais atrás, e também vai ser dito mais à frente, há um verdadeiro processo de guerra, uma verdadeira estratégia de guerra sendo travada contra o papado e contra, naturalmente, o Santo Padre, que representa essa instituição. E hoje, mais do que em qualquer outro momento da história, nesses 2000 anos,
de Igreja Católica Apostólica Romana no mundo. Vejam, essas duas mensagens foram dadas no mesmo dia. E, naturalmente, a lógica mais simples nos diz que possuem relação. Sigamos agora com a de número 528, dada no ano posterior de 92. Queridos filhos, escutai com amorosidade. Que palavra interessante, né? Pertencente ao nosso vocabulário. Amorosidade é uma palavra eminentemente materna. E relacionada, e veja, uma palavra eminentemente materna relacionada com a paternidade. Escutai com amorosidade as palavras do sucessor de Pedro e vigário do meu filho, o Papa João Paulo II. Portanto, nosso pai na fé. E aqui outros dois títulos são utilizados como para reforçar essa questão. João Paulo II é um legítimo sucessor de São Pedro. É naquele momento, naturalmente. Sucessor de Pedro e vigário do meu filho. Defendei com amor e coragem aquilo que prega o sumo pontífice, outro título, 3 títulos numa única mensagem, o Papa João Paulo II, e uma vez mais o nomeia. Nestes vossos tempos, que se tornaram piores do que nos tempos do dilúvio, outra linguagem muito recorrente, correis o risco de vos perder eternamente se não obedecerdes ao Papa. Isso aqui está carregado de teologia, carregado de doutrina, de uma maneira quanto mais simples, dita, mais profunda, em suas diversas nuances. Vejam, nesses vossos tempos, que se tornaram piores do que o dilúvio, correis o risco de vos perder eternamente, se não um vínculo nítido entre a salvação das almas e a verdadeira, a correta obediência ao Santo Padre, que mais acima disse que todos os seus ensinamentos estão corretos, são verdadeiros, estão dentro dos desígnios dela e de Jesus, e que, portanto, precisam ser obedecidos sob pena de salvação ou de condenação. Não é Ayrton Vieira que está dizendo isto. A gente está apenas relendo à luz do próprio texto e aqui sem nenhuma interpretação. Porque as palavras são claras. Por mais que outros significados ou algo mais profundo possa haver, mas um sentido primário, como que literal, é justamente este. Portanto, e ela continua, portanto, não fiqueis de braços cruzados, mas ouvi-o com humildade e confiança. Ouviram, senhores sede vacantistas? Ouvira o Santo Padre com humildade e confiança, o que, por exemplo, não fez Dom Marcel Lefebvre, para ficar neste exemplo, com toda boa intenção que pôde ter no seu ato de desobediência que lhe gerou uma excomunhão, para ficar no fato puro e simples, e que causou, de alguma maneira, uma quebra na unidade da igreja em um momento histórico em que mais precisava de unidade. Porque a igreja, quanto mais se aproxima do Calvário, se aproxima da grande tribulação, se aproxima desses fins dos tempos,
Este é, se não um dos, sem dúvida, fatores mais importantes para abraçarmos e defendermos a todo custo, a unhas e dentes, custe o que custar, doia quem doer, a unidade da igreja. Porque se um corpo começa a se esfacelar, cada membro seu ir para um lado, não há como ter um corpo sequer circulante, ambulante. E este fator da unidade foi o que os papas, principalmente pós-conciliares, tentaram arduamente lutar a favor. Por mais que muitas coisas que tenha sido dito ou tenha sido feito pareceu ir na contramão justamente disso. Como, por exemplo, a questão do ecumenismo, mal compreendido, mal entendido, e que atenta contra o mal ecumenismo, atenta naturalmente contra a unidade da igreja. Porém, apesar de tudo isso, Maria vem e diz de forma muito clara e objetiva: não fiquemos de braços cruzados, mas ouçamos o Santo Padre com humildade e confiança. Confiança, sabemos, é aquilo que depositamos numa pessoa, ainda que não entendamos o que está sendo feito, dito, o que está ocorrendo, como a própria criança tem confiança no seu pai, na sua mãe, apesar de não entender muitas coisas ou quase tudo. Ela deposita a confiança na pessoa. E aqui, vejam, não é a pessoa de Karol Wojtyła. Nós estamos falando no personagem Santo Padre, personagem sucessor de Pedro, a quem foi confiado um dom, foi dada uma graça especial, jamais conferida a nenhuma outra pessoa na face da terra. Porque a nenhuma outra pessoa foi dada a missão de ser o vigário, o representante de Jesus Cristo. Rezai a Deus para que se realizem os projetos que iniciei. E rezai pelo Papa, pois ele haverá de sofrer muito por causa da infidelidade dos seus mais próximos colaboradores. Vejam, nunca os Santos Padres, especialmente de 130 anos para cá, 150 no máximo, foram tão traídos pelos seus mais próximos colaboradores, ao ponto de Bento XVI ter dito ao então superior da Fraternidade São Pio X, padre Bernardo Felé, ou Felay, Felé, não sei como se pronuncia, que a autoridade dele, Bento XVI, terminava da porta do seu escritório para fora. De tanto que já a infiltração na igreja tinha ganhado espaço. Coisa que ficou claríssima depois através das informações prestadas sobre a famosa máfia de São Galo. Inclusive a partir dos seus próprios membros. Conchavos, conluios, sabotagens. Lembremos do Vatilix. Inclusive sabotagem financeira, econômica. Fechando todas as contas, os caixas eletrônicos do Vaticano, bloqueando o dinheiro do Vaticano e liberando um dia após não a saída de Bento dos aposentos vaticanos, mas um dia após a declaração feita, portanto, dia 12
de fevereiro de 2013. Se isto não houver nenhuma relação, se isto as pessoas julgarem que são teoria da conspiração, realmente estamos lidando com pessoas que têm olhos, mas não querem ver, ouvidos, mas não querem ouvir. Então, rezai pelo Papa, pois ele haverá de sofrer muito por causa da infidelidade de seus mais próximos colaboradores. E por isso que por isso que foi dito num vídeo anterior, essa sabotagem, essa ingerência, esse atropelo, né, do exercício do governo papal chega a níveis inimagináveis, inclusive de se colocar sósias no lugar dos santos padres, assinarem por ele, sabotarem, enganarem ao santo padre com relação a diversas questões, mentirem, enfim, armarem o zezéu. Mas Nossa Senhora, mais do que qualquer outra pessoa, sabe do que se passa e conhece também os corações. E por isso nos alerta desde aquela época. E aí, em 1993, na mensagem de número 659, já nos é dito: convido-vos também a ser fiéis ao sucessor da Cátedra de Pedro. Já trabalhei um outro título. O Papa João Paulo II, e o nomeia novamente. Sabei todos vós que o Papa é infalível. Não entra em detalhes. Pois o Espírito Santo o conduz para o bem de toda a Igreja. Aí está o cerne da coisa. E digo principalmente aos que não são católicos, que porventura podem estar vendo este vídeo, e que sejam muito bem-vindos. A questão do Papa ser infalível não é em função do Papa. Não é o mesmo que a gente vê por aí, por exemplo, um autodenominado pastor Paulo Andrade, homem sem pecados. Não se trata absolutamente disto. Se trata de um dom, uma graça concedida para o bem de toda a Igreja. E para que o nome de Deus mesmo não seja maculado. Porque o Papa é o representante de Cristo, é o vigário de Cristo. Então Cristo jamais o deixará fazer. E aí um outro dado muito importante, que ajuda a gente a compreender a distinção que há entre um Papa autêntico, verdadeiro, legítimo e um antipapa. Pessoa que exerce funções de um Papa, possui o nome Papa, mas não é o legítimo sucessor de São Pedro. É coisa inclusive, e eu falo porque é público, foi também sabiamente explicada por Pedro Regis em suas catequeses, com relação a esses termos, inclusive. Quem desejar, que busque. Então, e é o que está sendo dito aqui. O Papa é infalível, pois o Espírito Santo o conduz para o bem de toda a Igreja. Portanto, obedecei-o. Não desprezeis seus ensinamentos, pois somente assim podeis permanecer na verdade. Deixa claro, mais uma vez, não estamos em absoluto nos antepondo jamais, é coisa mais absurda desse mundo, né? Querer se antepor à Igreja, mesmo na interpretação dos documentos, um documento como, por exemplo, como o Pastor Eterno, que permite, inclusive, que o seu aprofundamento seja dado a posteriori. Tanto é que os teólogos até hoje vêm se debruçando sobre isto, e aí nós temos esta celeuma, né, esta poeira novamente levantada sobre a questão da possibilidade de um Papa herege, etc.
porque são coisas que vão se discutindo, vão se, ao longo, das vezes, dos séculos, até que a igreja mesma bata o martelo com relação a isso. E quando a igreja, em seu autêntico e verdadeiro magistério, bater o martelo, Roma locuta, causa finita. Roma decreta, acaba-se, baixamos nossa cabecinha humildemente e dizemos, sim, senhora. Ponto. É isto que pretende-se com esses vídeos. E caso eu dê a impressão de ser algo contrário, de querer fazer com que uma determinada visão, interpretação subjetiva seja a verdadeira, a correta, jamais. Peço as minhas públicas desculpas e digo, não é absolutamente nada disso que se pretende aqui. Mesmo porque essa questão das revelações privadas é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, do que a gente pensa. E nesse sentido, ontem mesmo, conversando, trocando mensagens com Stefania Costa, com a autora de Bento XVI, Papa Emérito, que, se Deus quiser, tema da minha próxima pequena série, ela me alertava com relação a isso. Como essa questão das revelações privadas é uma coisa muito séria. Porque elas dão aso, muitas e muitas vezes, à criação de seitas com base no alumbramento de determinadas pessoas, ou que supostamente recebem revelações, ou então que as interpretam ao seu bel prazer, ao modo luterano, do livre exame, da sola scriptura, e então, não admitindo sequer a possibilidade de serem contestadas, de estarem no erro, acabam se lançando à cabeça de suas próprias seitas. Como Nossa Senhora disse lá atrás, virão por terra. Porque tudo que é montado, que é criado, é questão da imagem, né, da casa sobre a areia. Virá por terra. E um outro parêntese, isso também foi uma das coisas, somada a outras que já foram ditas, e que fez com que eu, pessoalmente, desse crédito às aparições de Anguera. Por quê? E aí não há nenhuma tentativa de apostolado, por assim dizer. Vamos colocar esse termo, de apostolado em prol das aparições. Eu recordo que, por algumas vezes, eu já ouvi Pedro dizendo nas suas catequeses que isso é a função dele. Entendamos que a função dele, enquanto detentor das mensagens, ou seja, se não me engano, foi usada até a palavra obrigação. É a obrigação dele defender e fazer o apostolado dessas aparições naturalmente, uma vez que ele foi a pessoa agraciada com elas. O que não impede em que a gente, à medida que veja nisto verdade, que consideremos verdadeiras, como eu acredito, a defendamos e, de certa forma, façamos, inclusive, a apologia ou a defesa, prestamos nosso apoio, não pelas aparições em si, não pela pessoa de Pedro Regis em si, mas pela verdade, que não é minha nem tua, para que seja nossa. Ou seja, a verdade de Deus contida na sua igreja, que comporta
as revelações privadas. Então, nesse sentido, defendemos Anguera até que a igreja prove o contrário e não o fez. Defendemos Anguera como defendemos Lourdes, como defendemos Fátima, como defendemos La Salete, como defendemos Guadalupe, como defendemos a primeira das aparições de Maria, ainda em vida, em bilocação, que foi em Pompeia, não, Pompeia já vem do Rosário, foi a Santiago, eu estive lá, acaba de me dar um branco. Nossa Senhora, inclusive a coluna na qual Nossa Senhora apareceu a São Tiago, que está lá até hoje, né? Na Espanha, salvo engano, em Navarra. E, bom, se o anjo da guarda desejar, ele vai me lembrar. Mas, para dizer, todas, e não somente a de Nossa Senhora, como todas as revelações privadas que a igreja ou já se pronunciou favorável sobre, ou então simplesmente não se pronunciou contra, mas que atende aos critérios, né, de uma autêntica revelação privada ou sobrenatural. Então, é neste sentido, né, também que esta série é realizada. É como poderia ser, outras pessoas vão falar de outras, vão defender outras, maravilha, mais à frente a gente pode fazer a mesma coisa, mas para dizer que isso faz parte, pelo que a gente acredita, desse depósito da fé de forma mais ampla, claro, constante da revelação pública e das revelações privadas. Ou seja, defender o catolicismo naquilo que ele tem de autêntico. Este é o ponto. Não ganho absolutamente nada com isso, em termos materiais, financeiros, absolutamente nada. Em termos materiais e financeiros, perco, mas ganho algo que jamais poderíamos ganhar, porque se tratam dos tesouros divinos em que acumulamos lá em cima. Feito uma vez mais esses esclarecimentos, sigamos agora com a próxima mensagem. Aliás, ainda um minuto, ainda na mesma mensagem, que ela conclui da seguinte forma: rezai pelo Santo Padre, pois agora se aproxima a hora do seu martírio. Vejam, 2 anos antes, até onde eu sei, e alguém pode inclusive deixar aqui nos comentários, se não for precisamente isto, e me aclarar, exatamente 2 anos antes de se iniciar o Alzheimer de João Paulo II, que pelo que eu li, me parece ter lido em algum lugar, alguma vez, acompanhou nos seus últimos 10 anos de vida. Portanto, em 95, a partir de 95. E por que eu falo Alzheimer de uma maneira especial, associando ao martírio de João Paulo II? Porque essa doença lhe foi causa, inclusive, de inúmeros impropérios, chacotas, maus tratos por parte dos seus mais próximos colaboradores, sacerdotes, monges, religiosos, religiosas, bispos, cardeais, e que de alguma forma foi limitando o seu raio de ação a cada ano, causando um verdadeiro martírio ao Santo Padre. E aqui já 2 anos antes, vaticinado, de alguma maneira. Mensagem 816, de 94. Convido-os hoje, e de modo especial, que escuteis a vossa igreja. Ouvi o que vos falam vossos eclesiásticos superiores. Estai atentos. Rezai.
Não vos deixeis abater ou destruir. Coragem, eu estou convosco. Naturalmente, como ela falou mais acima, dos sacerdotes e dos bispos, em união com o Santo Padre, para se evitar os erros, a apostasia, etc., é plausível a gente supor que esta mensagem, pedindo para escutar a Igreja e o que falam os eclesiásticos superiores, esteja associada a estes eclesiásticos, principalmente a esses eclesiásticos que estão em união com o Santo Padre. Mas, naturalmente, apenas uma inferência para poder matizar um pouco esta mensagem. Já no ano seguinte, 95, a mensagem número 973 vai dizer o seguinte: ouvi com atenção a vossa igreja na pessoa do Papa. E aqui ela como que reforça e amplia isto. Dos bispos e dos sacerdotes. Em união, naturalmente, uns com outros. (1130) 1996. Aconteça o que acontecer, permaneceis fiéis ao sucessor da cátedra de Pedro, Papa João Paulo II. De novo. Ouvi suas orientações. Tudo o que ele diz corresponde à verdade, ratificando, confirmando o que foi dito lá atrás. Sabei todos vós que todos aqueles que estiverem unidos ao Papa levarão a melhor. Satanás deseja destruir a igreja do meu Jesus. Tende cuidado, estai atentos. Se fizerdes o que vos peço, contribuireis para o triunfo do meu Imaculado Coração. Olha só. Se a gente fizer o que ela pede, se a gente ouvir ao Santo Padre, obedecer ao Santo Padre, claro, legítimo, verdadeiro, nós estaremos contribuindo para com o triunfo do Imaculado Coração. Simples assim. Que naquele momento, 1996, era João Paulo II. 97. Sede fiéis ao Papa, que é o sucessor da Cátedra de São Pedro. Ele é o chefe visível da igreja do meu filho. Obedecei-o, pois o que ele diz corresponde à verdade. Amai-o, rezai por ele. Uma vez mais, com os meus respeitos à condição das pessoas, aos senhores sede-vacantistas, como foi dito anteriormente e continuo dizendo, prefiro ficar com Nossa Senhora do que com as exegeses e hermenêuticas de pessoas e grupos que dizem o contrário. E que do frigir dos ovos tratarão de exegeses e hermenêuticas subjetivas, primeiramente, que podem ou não estar com a verdade. No caso de Nossa Senhora, não existe isso. Ela não pode deixar de estar com a verdade. Eu sei que você vai dizer, mas são aparições, são revelações privadas e, ademais, não reconhecidas pela Igreja. E é claro que vocês jamais reconheceriam todas as aparições, todas as manifestações pós-conciliares. Vocês não reconhecem os papas pós-conciliares, então não reconheceria nenhuma. Porém, há uma coisa chamada evidências. Há uma coisa chamada critérios que a própria Igreja nos dá e que, por si só, servem para nos
apontar o caminho. Então, mais uma vez, no caso dessas aparições, de uma maneira especial, pelo cumprimento das profecias, coisas humanamente impossíveis de serem feitas, por exemplo, por Pedro Regis, e mesmo muitas delas, quando são profecias, autênticas profecias, impossível de ser feitas pelo próprio demônio, ou pelos demônios, que sabemos não prevêem o futuro. Muito especialmente em seus detalhes. Usando os critérios que a Igreja nos dá. « 1444, de 98. Convido-vos a serdes fiéis à vossa Igreja e testemunhardes o Evangelho do Senhor. Sabei que esta é a hora do grande retorno. Eu não saberia dizer exatamente a abrangência disso, em que consistiria este grande retorno, mas podemos supor claramente um retorno à Igreja através do Santo Padre e dos bispos e sacerdotes em comunhão com o Santo Padre. Aqui, uma vez mais, João Paulo II. A grande tribulação se aproxima. Termo bíblico. Grande tribulação. Como nunca houve antes e nunca se dará depois. E que sabemos que é contemporânea aos tempos do anticristo e do falso profeta. E vós deveis estar preparados com a oração. Mais à frente também, em outros lugares, claro, também com a penitência, com os sacrifícios, com os sacramentos, em especial a Eucaristia. 1599. E aí uma pequena coincidência matemática, numérica, e como sabemos que em Deus não há coincidências, bom, interessante observarmos a mensagem de 1599, dada em 1999. Queridos filhos, aí ela vai introduzindo alguns pontos e chega ao que a gente destacou. Peço-vos também que sejais fiéis ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Confiai nele. Segui seu exemplo de coragem e fé. Quantas vezes João Paulo II foi acusado de covardia, principalmente no caso ali de Assis e tal, de homem sem fé com relação à questão do Alcorão, em que há até hoje várias controvérsias, ou algumas controvérsias, católicas e não católicas, e ela aqui no fim do milênio, no fim do segundo milênio, diz: confiai, confiai e segui o exemplo. Antes, sobretudo, do Papa. Aquela questão de Dom Bosco, né? De São João Bosco. E viva o Papa. E viva o Papa. As pessoas na época quiseram maliciosamente concentrar as atenções na pessoa de Paulo IX, de Pio IX, e João Bosco muito sabiamente instruía os seus a falar: não digam viva Pio IX, digam viva o Papa, porque o Papa está acima da pessoa. Neste sentido é colocada sempre, vejam, sejais fiéis ao sucessor de Pedro, João Paulo II, ao vigário de meu filho, ao Santo Padre. 2000, primeira mensagem do terceiro milênio. Nela
nós não encontraremos uma menção explícita ao papado, porém, tem algo muito importante sendo dito aqui. A humanidade está às vésperas, ou às portas, de um grande castigo. Mesmo anunciado em Garabandal, também em Akita, também em Fátima. Rezai, a oração sincera salvará a humanidade. Vejam que peso existe nas nossas orações, dadas por Deus mesmo. Apressai-vos, o tempo é curto. O que tendes de fazer, não deixeis para o amanhã. Sem mais comentários. 1914, de 2001. Já nos aproximando para concluir este vídeo. Rezai uma vez mais pelo sucessor de Pedro, o Papa, pelos bispos e sacerdotes do mundo inteiro. A fumaça do demônio penetrou na igreja do meu filho, levando muitos dos meus escolhidos ao caminho do erro, da divisão e da falta de fé. Nossa Senhora fala dos escolhidos dela, não de qualquer pessoa, não de infiéis, não de infiltrados. Ela fala de escolhidos, de fiéis, de consagrados, que pela fumaça de Satanás, uma vez mais a linguagem de Paulo VI, os levou para o erro, a divisão e a falta de fé. Muito especialmente por não estarem em comunhão com o verdadeiro Santo Padre. Com um verdadeiro Santo Padre. Que à época muitos já não reconheciam como, ou então não lhe dava não respeitava, reverenciava as prerrogativas do Santo Padre. Justamente com esse processo de implosão da Igreja, de detonação do pontificado do papado, da instituição do papado, tirando cada vez mais forças do Santo Padre até chegarmos a esta famigerada questão da sinodalidade, que Anguera também avisou sobre ao falar da questão das chaves, e que Pedro recentemente explicou e disse que se cumpriu a profecia nessa questão de divisão, compartilhamento das chaves entre, para nós, a pessoa que assume a cadeira de Pedro, ainda que ilicitamente, ainda que de uma forma usurpada, mas tendo o controle do governo da igreja, bem como da pregação do evangelho, divide a chave que não é sua com os bispos. Ou seja, tudo isso como etapas de um processo de enfraquecimento e destruição do papado. 2002, peço-vos neste dia corajosa fidelidade à igreja do meu Jesus e ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Sem comentários. 2003. Peço-vos que sejais fiéis ao meu Papa. Vejam. Pois tudo aquilo que ele diz corresponde à verdade, uma vez mais com as mesmas palavras. Sabei que o prêmio para a vossa fidelidade será a salvação, novamente condicionando a adesão, a obediência correta ao Santo Padre, a salvação das almas. Isso não é pouca coisa. Sabei, não permitais que o demônio vos engane com falsos ensinamentos, que via de regra vem
através de um antipapa, nunca, jamais de um papa verdadeiro. Como é dito, pelo menos como é dito aqui nas mensagens. Ou seja, o verdadeiro Santo Padre tem a infalibilidade, tem a graça do Espírito Santo na condução da Igreja, ao ponto de seus ensinamentos serem verdadeiros, e seguros, credíveis e confiáveis. Mensagem de 2004, última deste vídeo e última do pontificado de João Paulo II, na data de São Pedro e São Paulo, na festa de São Pedro e São Paulo. Peço-vos também, meses antes do seu falecimento, peço-vos também que sejais fiéis à Igreja do meu Jesus e que intensifiqueis vossas orações em favor do sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Rezai pelo futuro da Igreja. Veja, de alguma maneira, me parece já apontando, né, a sucessão petrina. Porque, de fato, alguns meses após, em janeiro ou fevereiro, salvo engano, fevereiro de 2005, faleceria João Paulo II. Rezai pelo futuro da Igreja, que está internamente dividida e ameaçada de perder a fé. A Igreja. Sabei que estes são os tempos das grandes tribulações para a Igreja. Sede corajosos. Acolhei os meus apelos e sereis vitoriosos. Paremos por aqui, então, com este primeiro vídeo da segunda parte. Agradecendo a todos que acompanharam até agora, que vêm acompanhando. E, uma vez mais, deixando claro, tudo isso são impressões de uma pessoa que podem estar ou não corretas a partir do ponto de vista da pessoa em si, porém, não partem de meras elucubrações, de simples achismos, de alumbramentos. Eu procuro, especialmente para esta série de vídeos, em que a gente sabe que eu sei que se tratam de temas delicados, polêmicos, complexos, sérios, sobretudo sérios. Tento dar o melhor tratamento que eu posso para auxiliar a uma busca, a uma compreensão melhor da verdade a partir das evidências que já existem. Evidências não só fáticas, como documentais, a começar da própria Declaração de Bento XVI, de 11 de fevereiro de 2013, e depois que foi confirmada, corroborada, ratificada com as suas atitudes posteriores. Então, e continuo muito aberto a qualquer pessoa, a partir do próprio Pedro Regis, ou qualquer outra, claro, a partir do Magistério Autêntico, e depois dele, depois de qualquer outra pessoa, a que me apontem, caso haja erros, inclusive na exegese que faço, na hermenêutica, na interpretação, nas opiniões que emito, quando são simples opiniões minhas, né, para que tudo venha, para que tudo contribua, né, para, de fato, a maior honra e glória de Deus, o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Que Nosso Senhor, através de Nossa Senhora de Anguera,
possa nos abençoar, nos conduzir, nos guiar por este ano de forma especial, que, como ela mesma nos disse há pouco, a cada ano já se avizinha mais a grande tribulação, e pelo andar da carruagem, esse ano será ainda mais, a coisa ainda será ainda mais acirrada, porque sabemos que ao demônio lhe resta pouco tempo e vem jogando todas as fichas, então, na destruição da igreja do mundo. Então, que possamos ser abençoados e agraciados, sobretudo, com o dom, podemos assim chamar, o dom da dissipação da fumaça de Satanás de nossos olhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Até amanhã, se Deus quiser.